Salve galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, semana passada, na aula passada, a gente deu uma explicação do que é vírus e bactérias. Beleza? Vocês entenderam? Ficaram tranquilos? Foi uma aula bem suave. Nessa aula a gente vai tentar entender por que a gente está constantemente em contato, porque a gente não tem um olho microscópico, mas a gente está constantemente em contato com vírus e bactéria no ar. E por que com algumas delas a gente não fica doente? É isso que a gente vai tentar explicar nessa aula, beleza, pessoal? Então vamos à aula e entender isso. Estamos permanentemente em contato com uma grande quantidade de seres microscópicos que estão no ambiente e alguns deles causam infecções. Mas nem por isso ficamos doentes o tempo todo, já que o organismo humano é capaz de produzir defesas contra esses micro-organismos. Uma dessas defesas é feita pelos anticorpos, proteínas que se ligam aos organismos invasores e ajudam a destruí-lo. Ou seja, pessoal, a gente tem anticorpos que travam, vamos supor que a gente tem contato com um vírus ou com uma bactéria, o nosso anticorpo vai travar uma batalha contra esse serzinho e eliminar ele, não deixando a gente ficar doente. Pessoal, normalmente, quando você pesquisar anticorpos na internet, você vai encontrar isso, essa imagem. Essa é uma célula de defesa do corpo humano. Os anticorpos são esses desenhinhos aqui em formato de Y. Quando um anticorpo vê um vírus no nosso corpo, ele encara como um organismo estranho e pensa, nossa, o que isso daqui está fazendo aqui? E já dispara o anticorpos contra o vírus, nessa segunda imagem. Aqui a gente vê os anticorpos atacando um vírus ou uma bactéria. A reação do organismo, porém, não pode ser imediata e por isso que ficamos doentes. Em muitos casos, depois de curado, tornamo-nos protegidos e não contraímos mais a mesma doença. Isso significa que acontece com isso, por exemplo, pessoal, é o que acontece com o sarampo. A gente pega sarampo uma vez na vida. Vamos entender como isso acontece, pessoal. Essa imagem, bem resumida, pessoal, explica mais ou menos. Olha, aqui em amarelinho, aqui na imagem, a gente tem a bactéria. Aqui a gente tem um macrófago, pessoal. Macrófago é uma célula no corpo humano que quando tem alguma coisa estranha ao nosso corpo, ele vai lá e come ela. Depois que ele come ela, pessoal, ele manda mensagens para o linfócito. O linfócito é outra célula, pessoal, que guarda a mensagem da bactéria. Para quando você pegar de novo, você ter o sistema imunológico. Olha só, aqui o macrófago pegou a bactéria, manda mensagem, o linfócito analisa isso e cria anticorpos. Ele sabe, você pegou sarampo, então deixa eu guardar a mensagem do sarampo. E se você tiver contato novamente com o vírus do sarampo, ele já manda defesa. É assim que funciona a nossa defesa, pessoal. Primeiro você vai ficar doente, depois o seu corpo tem a informação da doença. Se o vírus que causa a doença te atacar de novo, ele tem a informação para executar a defesa. É exatamente assim que funciona as defesas do corpo humano, ou seja, o sistema imunológico nosso, pessoal. Há muitas doenças infecciosas que atingem a espécie humana. É o caso da gripe. Ela surge e espalham-se rapidamente e atinge um grande número de pessoas em uma região. Isso é chamado de epidemia, pessoal. É uma coisa sazonal. Sazonal o que é? Em alguma época do ano, mas atinge um grande número de pessoas. Isso é chamado de epidemia, pessoal. Outras vezes, a doença persiste por vários anos em uma região e afeta um número relativamente grande de pessoas. Isso é chamado de endemia, pessoal. Olha só,
Epidemia acontece numa época do ano com um número pequeno de pessoas. Isso é uma epidemia. Agora, quando essa mesma doença atinge um grande número de pessoas e demora algum tempo, é chamado de epidemia, mas ela está localizada. Já quando atinge, vamos supor, todas as pessoas do planeta, é chamado de uma pandemia. Entenderam, pessoal? Olha só, então, pandemia atinge todos os seres humanos do planeta. Endemia, ela atinge várias pessoas por um tempo. E epidemia atinge só pessoas por um determinado tempo em algum local específico. Beleza? Ficou claro esse conceito para vocês, pessoal? A melhor forma de evitar que doenças transmissíveis se espalhem e atinjam muitas pessoas é por meio da prevenção e vacina. É uma das maneiras mais eficientes de prevenir essas doenças. A vacina não causa doença, mas estimula a produção de anticorpos. Pessoal, o que está dizendo? Vamos supor, no caso do Covid atualmente. Não, peraí, vamos voltar. Você teve sarampo, seu corpo já adquiriu a imunidade contra o sarampo, porque você ficou doente. Você tem um contato com a doença, o seu corpo adquire a memória. É uma memória que o corpo guarda as informações do vírus, e se você tiver contato de novo com ele, o seu corpo vai estar com a memória e combate o vírus. Já a vacina, pessoal, é o vírus inativado que é inoculado no nosso corpo, trazendo a memória, e o corpo começa a produzir anticorpos antes mesmo que você pegue a doença. Assim, se houver o contato com aquele micro-organismo, a gente vai estar protegido, porque o organismo vai conhecer, vai detectar o vírus e vai combater ele, pessoal. As vacinas não protegem apenas um indivíduo, mas toda a comunidade, uma vez que a propagação de doenças transmissíveis fica dificultada quando grande parte da população está vacinada. Pessoal, um termo muito usado hoje, que foi difundido, ficou popular, é a imunidade de rebanho. O que é isso? De rebanho, pessoal. Rebanho, a gente imagina aquele negócio no pasto, um monte de ovelhinha. É exatamente isso. Imunidade de rebanho. É quando grande parte de pessoas estão imunizadas. É isso que a vacina faz, pessoal. Causa a tal imunidade de rebanho. Todo mundo está imunizado, não tem mais condições de passar a doença de um para o outro, que a gente sabe que é exatamente assim que o vírus age. É passando de uma pessoa para outra. É a forma de sobrevivência dele. Hoje existem vacinas contra vírus, bactérias e outros parasitas. Elas podem ser fabricadas com parte dos micro-organismos mortos ou micro-organismos inativados, aqueles que não podem mais causar a doença. Ou seja, o que é uma vacina, pessoal? De uma forma bem simples, pega um pedacinho do vírus, injeta na gente, esse pedacinho do vírus está inativado, ele não vai causar doença, mas vai fazer o nosso organismo criar anticorpos. Por ser um tratamento preventivo, na maioria das vezes a vacina deve ser aplicada antes de o indivíduo ser infectado. Pessoal, é o que a gente vê com a vacina da gripe. Todo mundo toma a vacina da gripe, mas quando que ela é aplicada? Antes de chegar o inverno, que é a época propícia a todo mundo ficar gripado. O governo vacina todo mundo porque sabe que o vírus vai atacar. Então, está todo mundo vacinado? O vírus está aí. A gente está pronto para brigar com o vírus no nosso corpo. As vacinas, por exemplo, contra sarampo, rubéola, cachumba, catapora, poliomielite, raiva, gripe, febre amarela e certos tipos de hepatite. O governo tem uma tabela, pessoal, quando normalmente esses vírus atacam, porque dá para ser estudado isso.
Qual é a época propícia do ano para um determinado vírus atacar? Antes dessa época, o governo aplica a vacina para prevenir. Os cientistas estão constantemente pesquisando vacina contra outras doenças. Por causa da vacinação em massa, a varíola foi erradicada, ou seja, eliminada, pessoal. Olha para vocês verem a força de uma vacina. Antigamente, pessoal, a varíola matava muita gente. Hoje em dia, como a gente toma a vacina contra a varíola, quando é pequenininha, ela foi erradicada do planeta. O calendário nacional de vacinação contém as vacinas de interesse prioritário. O que significa isso, pessoal? Que o nosso governo, no caso, em função do SUS, ele tem um calendário nacional da época propícia a aplicar determinadas vacinas. Elas são distribuídas gratuitamente nos postos de vacinação da rede pública. A aplicação é feita de acordo com a faixa etária e considerando também profissionais expostos a risco. Pessoal, isso a gente viu claramente. Quando a gente está tendo a epidemia de Covid ainda, do vírus, e a gente viu que as primeiras pessoas vacinadas foi o pessoal da área de saúde, ou seja, aquele pessoal que trabalha em UBS, que trabalha em hospital, porque eles estão mais expostos aos doentes com essas epidemias, pessoal. Então eles foram os primeiros. E o governo, antes de aplicar uma vacina, ele vê a prioridade. Quem são as pessoas que devem ser vacinadas primeiro? São as mais expostas. Isso a gente viu claramente nessa pandemia do Covid. A caderneta de vacinação é um documento em que são registradas as vacinas que a pessoa toma e a data em que foram aplicadas. Esse documento deve estar sempre atualizado e ser apresentado em consultas médicas e matrículas em escola, por exemplo, pessoal. Pessoal, quando a mãe de vocês vai matricular vocês na escola, normalmente o pessoal da escola pega a caderneta de vacina. Por que isso é importante, pessoal? A gente está numa sala de aula, todo mundo lá estudando, se tem um aluno ou um funcionário, enfim, alguma pessoa que não foi vacinada, ela pode pôr em risco toda a sala de aula, toda a escola. Então é por isso que é exigido a caderneta de vacinação. Por incrível que pareça, pessoal, a gente vê propaganda na TV, ampla divulgação, pedindo para as pessoas vacinarem, mas tem umas pessoas que não vão. Então, por isso que é exigido a caderneta de vacinação. É uma forma de proteger essa pessoa e toda a comunidade envolvida com isso. Atualmente existem aplicativos gratuitos para celulares que possibilitam aos adultos acompanhar a própria vacinação e dos menores de idade, de sua responsabilidade. Ou seja, pessoal, hoje a gente já tem a caderneta de vacinação digital. É um app que você põe no celular, você põe seu nome, os dados do SUS, aquela coisa toda, e você tem a caderneta de vacinação digital. Legal isso, né? Porque vamos supor que você tem algum problema, você mostra lá e sabe que vacina você tomou ou não, e tem um controle sobre isso. Você já teve que tomar uma medicação conhecida como antibiótico, pessoal? Até o momento a gente falou em vacina. Vamos falar um pouco de antibiótico. Esses medicamentos são muito eficientes contra bactérias, pessoal. Lembra que a gente viu na aula passada a diferença de vírus e bactéria? Eles têm uma diferença. Mas não produzem efeito algum contra vírus, pessoal. Há alguns medicamentos específicos contra esses tipos de vírus, como o do herpes, ou da gripe, ou da AIDS, são chamados antivirais, pessoal. Outra defesa contra doenças transmissíveis, como a raiva, é o soro terapêutico. O soro contém anticorpos capazes de inativar substâncias tóxicas. A produção do soro pode ser feita com animais, por exemplo, os cavalos, pessoal. Eu coloquei esse exemplo que é o mais popular de todos, pessoal. Vocês sabem, vamos supor que você está lá brincando, você foi para o sítio, você foi para a fazenda, lá de algum parente, passar as férias, e você foi picado por uma cobra, pessoal.
Se você não tomar o soro, você vai ficar doente. Porém, se você tomar o soro vai anular. Vamos entender como é feito esse soro no caso de uma picada de cobra. O cavalo, pessoal, ele pode ser picado por cobra, mas ele vai criar anticorpos, pessoal. O que faz? Como é produzido o soro? No Instituto Butantan tem os cavalos lá e tem as cobras. Ele faz o cavalo ser picado por uma cobra, o cavalo produz o soro para eliminar o veneno da cobra e assim é feito esse soro, pessoal. Simulando a picada da cobra no cavalo, faz o soro e aplica na gente. É exatamente assim que funciona. E o nosso corpo fica imune a uma picada de cobra. Não, não é que fica imune. Se você for picado pela cobra, você vai tomar esse soro, que vai anular o efeito do veneno da cobra no nosso corpo, pessoal. Pessoal, por hoje é só. A aula foi essa. Primeiro a gente viu vírus e bactéria, e agora a gente viu como o nosso corpo age em função de vírus e bactérias. E a gente precisa, para eliminar, para não ser afetado, de vacinas e antibióticos e soros. Beleza, pessoal? Na semana que vem a gente vai fazer uma live. Eu vou postar atividades sobre isso. Então, pessoal, nesse momento, cuidem de vocês, da família de vocês, álcool gel na mão e máscara. Beleza, pessoal? Abração!